Segunda palestra com o tema Aspectos polêmicos do projeto de lei 6204/19, encargos financeiros e assistência jurídica. Será proferida pelo Dr. Felipe Borg Rocha. Dr. Felipe é mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, doutor em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, professor de cursos de pós-graduação e preparatórios para concursos públicos, articulista, palestrante e autor, dentre outros, dos livros Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Manual dos Juizados Cíveis Estaduais, Princípio da Jurisdição Equivalente, membro da IAB, do IBDP e dos conselhos editoriais da Revista de Direito da Emerge e da Uminove, defensor público do Estado do Rio de Janeiro, professor e escritor. Ufa! Professor Felipe, com a palavra. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer, inicialmente, que é uma honra para mim poder participar desse evento, um evento que já nasce como histórico, um evento que tem uma adesão absolutamente impressionante e que certamente decorre da organização primorosa da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, e da Comissão de Processo Civil. Eu parabenizo a todos pelo esse brilhante trabalho na pessoa do Dr. Bernardo, que, além de presidente da comissão, é um exímio e um profundo conhecedor desse tema que eu e o Márcio vamos conversar agora. Gostaria de cumprimentar também a doutora Juliana, dizer que o início da minha palestra, ela já conseguiu adiantar o início da minha palestra. Muitas das coisas que eu ia dizer, eu vou até acelerar um pouquinho o iniciozinho da minha palestra, por conta dessa fala dela, que realmente casa com o que eu venho sustentando. Eu aproveito só para sublinhar, doutora Juliana, que a maioria das vezes, quando a gente vai discutir sobre desjudicialização, o que a gente ouve é isso: desafogar o judiciário, desafogar o judiciário. E eu costumo brincar que se eu tiver que escolher entre desafogar o judiciário e desafogar o cidadão, eu deixo o judiciário morrer afogado e eu tento salvar o cidadão, porque é ele que verdadeiramente encontra-se afogado, né? Então, eu queria parabenizá-la pela sua fala, dizer que eu concordo integralmente, inclusive com as suas preocupações sobre o projeto que trata da execução fiscal extrajudicial. Mas, antes de eu já entrar no meu tema, gostaria de cumprimentar todos os outros presentes, a doutora Fernanda Alvim, o doutor Dierle, tá? Um prazer poder, doutor Adriano, um prazer poder estar aqui compartilhando esse ambiente virtual com vocês. Eu preparei um slide, eu não sei se eu vou conseguir exibi-lo, vou tentar ver se eu consigo fazer essa... Vocês conseguem ver o slide daí? Então, essa minha pequena fala, nós vamos refletir a respeito do projeto de lei do Senado, número 6.204, de 2019, que visa promover a desjudicialização da execução civil, né? Promover parcial desjudicialização da execução civil. E o que eu queria destacar? Conforme já bem sublinhado pela doutora Juliana, a desjudicialização é um movimento global que pode ser observado em vários países do mundo ocidental. A desjudicialização, ela visa deslocar as atribuições normalmente exercidas pelo Poder Judiciário para outras esferas da sociedade, sejam elas públicas ou privadas. Os objetivos da desjudicialização são, primeiro, promover uma tutela jurídica mais rápida, econômica e eficiente que aquela prestada pelo Poder Judiciário. E aí, como bem disse a doutora Juliana, esse paradigma é o paradigma central. Se for para desjudicializar sem que isso represente um ganho para o cidadão, não vale a pena desjudicializar. Então, o foco, primeiro, não deve ser desafogar o judiciário, diminuir o número de processos, diminuir acervo, nem nada disso. O primeiro aspecto a ser considerado é promover uma tutela jurídica mais rápida, mais econômica e mais eficiente. Além disso, a desjudicialização deve servir também para aproximar a sociedade da função de tutelar juridicamente os interesses em conflitos, na mesma linha dos meios adequados de solução dos conflitos. Então,
a desjudicialização ela pode ser colocada em dois planos. Num plano de tirar do judiciário e colocar na mão de outros órgãos, ou tirar do judiciário e colocar na mão das próprias partes, como arbitragem, mediação, etc, etc. Então, esse movimento é um movimento em que você gera maior responsabilidade para a sociedade na solução dos problemas. E isso é uma mudança paradigmática na nossa cultura jurídica. Outra coisa importante em relação à desjudicialização é retirar das atribuições do judiciário causas mais simples, onde a sua intervenção, em tese, não seja essencial, permitindo sua maior dedicação às causas complexas. Com isso, sublinhando o seu papel subsidiário. O Poder Judiciário tem legitimidade para atuar somente nos casos onde a sua atuação é indispensável. Então, isso já é uma diretriz presente nos estudos europeus já há mais de 2 décadas, de que o judiciário ele deve se portar como uma última ratio e, nesse movimento, focar nas questões de maior complexidade para que possa resolvê-las bem. Além disso, a desjudicialização visa diminuir o número de demandas no judiciário, otimizando seu funcionamento, né? E aí eu coloquei, como não poderia deixar de ser, a famosa frase desafogar o judiciário, né? Mas como é que isso seria feito? Existem diferentes hipóteses de se fazer essa desjudicialização. No Brasil, a desjudicialização tem pouca tradição. Nós não somos muito afetos à desjudicialização, basicamente por conta de uma superafetação da atuação do Poder Judiciário e também de uma cultura de litigiosidade que nós carregamos no nosso DNA. Além disso, existem muitos questionamentos quanto à validade dos mecanismos de desjudicialização, porque eles seriam responsáveis por uma mitigação do acesso à justiça, desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, etc, etc. Inclusive, existe um recurso extraordinário repetitivo, afetado no Supremo, para tratar exatamente da constitucionalidade de um processo de execução extrajudicial tradicional que nós temos no nosso ordenamento jurídico, só para demonstrar como a gente tem uma série de questionamentos a respeito da desjudicialização. Além disso, aliás, por outro lado, é preciso reconhecer, como bem salientado pela doutora Juliana, que nos últimos anos ocorreu um movimento recente e bem-sucedido de ampliação das hipóteses de desjudicialização aqui no Brasil. E aí, com destaque para o inventário extrajudicial, para a separação extrajudicial, para o divórcio extrajudicial, para o uso capião extrajudicial. Talvez com exceção só da uso capião, que ainda está rateando, os demais têm sido bem recebidos pela sociedade, têm produzido bons frutos, certo? E a desjudicialização aqui no Brasil tem 2 traços fundamentais. Primeiro, ela tem sido direcionada para os cartórios e, além disso, ela tem sido marcada por uma natureza facultativa, ou seja, existe a opção de você utilizar da via extrajudicial ou permanecer em juízo. E o projeto? O projeto 6204, ele é fortemente inspirado no projeto português de desjudicialização da execução civil, que tem sido bem avaliado, não só pelos portugueses, mas pelas pessoas que têm estudado esse procedimento. Além disso, é preciso reconhecer que esse projeto tem um texto bem elaborado que tem preocupação em assegurar o contraditório e a ampla defesa, bem como o controle judicial dessa atividade, que são elementos fundamentais para que não se tenha um questionamento até constitucional a respeito da sua implantação. No entanto, em alguns aspectos, é preciso reconhecer que o projeto poderia ser aprimorado. Então, eu gostaria de passar aqui para os senhores algumas sugestões de aprimoramento para o PL 6204. A primeira sugestão, talvez a mais importante que eu faço, é prever expressamente que o procedimento extrajudicial deve ser facultativo, como são os demais procedimentos inseridos recentemente no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Isso é um debate que é um debate talvez profundo, que eu não vou poder levar aqui a cabo, mas eu gostaria de dizer que, no meu modo de ver, você deve trazer as execuções para o cartório a partir do momento que o cartório tenha condições de absorvê-lo e prestar um serviço tão bom ou melhor que o Poder Judiciário. Então, isso ou se estabelece
a execução extrajudicial como facultativa na sua inteireza ou durante pelo menos um período. É isso que eu venho defendendo como elemento fundamental, não só para o aprimoramento da atividade, mas também para a legitimidade desse mecanismo. Porque eu tenho fundadas dúvidas se a desjudicialização imposta, ou seja, obrigatória, seria compatível com o nosso modelo constitucional. A segunda sugestão que eu faço seria prever uma maior participação dos componentes da sociedade civil, notadamente a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e a Defensoria Pública, tanto na elaboração de normas, no treinamento dos agentes de execução, enfim, na fiscalização do funcionamento. Eu acho que deveria haver uma maior abertura para estes agentes poderem interagir dentro do funcionamento do procedimento extrajudicial. Uma outra sugestão que eu faço é prever a necessidade de atuação do advogado em favor do executado para a prática dos atos processuais no procedimento extrajudicial. Então, hoje, a gente não tem isso no texto de uma forma muito clara, né? Se o executado ele pode ou não agir sem advogado. Então, me parece que o ideal seria prever expressamente até para a gente ter uma preservação de direitos, certo? Outra sugestão que eu faço também é prever a atuação da Defensoria Pública para os hipossuficientes, como ocorre nos outros procedimentos previstos no Código de Processo Civil. Então, o projeto, no meu modo de ver, ele peca ao não mencionar a Defensoria Pública, uma vez que nos outros procedimentos extrajudiciais, todos eles, a Defensoria Pública é mencionada. E como eu disse no início da minha apresentação, esse projeto ele precisa ter atenção com a preservação dos direitos e garantias fundamentais, inclusive das pessoas que não têm condição para contratar um advogado, um profissional habilitado para representá-lo perante esse procedimento. Então, essa é uma sugestão que eu faço também para o projeto. Outra sugestão que eu faço é eliminar a regra contida no projeto que veda a intervenção do curador especial do executado citado por edital. No meu modo de ver, ou não se permite a citação por edital, ou, permitindo-se a citação por edital, e eu acho que isso seria possível, tem que haver a intervenção do curador especial. Se existe a intervenção no processo judicial, onde existe uma fiscalização muito mais intensa, com muito mais razão, no procedimento extrajudicial também deveria existir essa figura. Outra sugestão que eu faço é prever expressamente a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça às partes, e também prever os meios de compensação financeira aos cartórios. Porque, certamente, se nós estabelecermos que o projeto deva prever a gratuidade, os cartórios vão dizer, tá, mas quem vai pagar essa conta, então? Então, a gente precisa dizer não apenas a possibilidade da gratuidade de justiça, mas também das fontes de custeio, no caso dessa gratuidade ser deferida. Outra sugestão que eu faço é eliminar a exigência prevista no projeto de que os títulos executivos extrajudiciais e judiciais tenham que ser previamente protestados antes de deflagrar o procedimento extrajudicial. Eu acho que o protesto ele pode ser visto como uma ferramenta auxiliar, como uma faculdade, mas impor o protesto, principalmente nos títulos executivos judiciais, onde já houve um processo anterior, inclusive já houve uma intimação para cumprimento dentro da lógica estabelecida no projeto, não me parece razoável, além de aumentar os custos da tramitação desse procedimento. Então, outra sugestão que eu faço é eliminar essa exigência como obrigatória. Permitir o protesto, mas não estabelecê-la como obrigatória. Outra sugestão que eu gostaria de apresentar é prever que o projeto, não apenas em relação aos honorários advocatícios, mas também aos emolumentos, sejam reduzidos se o executado pagar o valor integral no prazo estabelecido no Código. Então, hoje, pelo projeto, você tem uma redução dos honorários, mas não dos emolumentos. Então, me parece que deveria haver uma comunhão a respeito desses aspectos para que não só você tivesse um abatimento maior, ou seja, um incentivo maior ao cumprimento, mas que também você tivesse uma paridade no fato de que o advogado vai trabalhar menos, vai receber menos, o cartório vai trabalhar menos, também receberia menos. Isso diminuiria os custos do processo e também serviria como uma ferramenta de promoção da isonomia. Outra proposta que eu faço é prever que o parcelamento previsto no projeto
só se aplica ao procedimento executivo extrajudicial, fundado em título extrajudicial, em simetria com o Código de Processo Civil. Isso porque no projeto não fica claro, né, aquilo que alguns autores chamam de concordata civil, né, de pagar no mínimo 30% e parcelar o restante no máximo 6 parcelas. Essa possibilidade, no nosso Código de Processo Civil, hoje está restrita à execução fundada em título extrajudicial. Então, me parece que, por questão de isonomia, também seria importante que essa hipótese ficasse restrita às execuções fundadas em título extrajudicial. Outra sugestão que eu gostaria de apresentar também é prever no projeto que a certidão de suficiência de bens possa ser usada para negativar também o nome do executado, se tratando de pessoa física. Porque, dentro da lógica do projeto, essa certidão só poderia ser utilizada para pessoas jurídicas. E não me parece que isso seria adequado. Você está, na verdade, indo na contramão do Código de 2015, que ampliou essas hipóteses de negativação, de protesto, em relação não só a pessoas jurídicas, mas também a pessoas físicas. Então, essa é outra sugestão que eu coloco aí à apreciação dos senhores. Uma outra sugestão é prever a criação de um cadastro nacional de devedores para incentivar os devedores a cumprir as obrigações exequendas. A gente já tem isso no direito comparado, tem uma certa força coercitiva, isso de alguma maneira contribui para a promoção do cumprimento das obrigações e pode, de alguma maneira, também servir para que essa pessoa tenha as suas atividades, os seus negócios jurídicos de alguma maneira limitada, enquanto não cumpre com as suas obrigações pecuniárias. Outra sugestão que eu faço é prever a possibilidade de aplicação do procedimento extrajudicial em outras serventias, além do tabelionato de protestos de título. Porque, pelo projeto, esse procedimento só pode ser aplicado pelo tabelionato de protestos de título. Isso explica, inclusive, a obrigação de protestar antes de iniciar o procedimento, ou na fase inicial do procedimento. Só que, segundo o levantamento da doutora Flávia Rio, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, hoje nós temos cerca de 5.400 municípios e não temos pouco mais de 3.000 tabelionatos de protesto. Então, nós não temos tabelionatos suficientes para atender o território nacional. Seja num período inicial ou seja em caráter permanente, me parece que seria mais interessante, para dar maior capilaridade para esse procedimento, que ele pudesse ser adotado também em outros tipos de cartório, para que se fazem presente em regiões, até regiões remotas do país, para que ele possa ser utilizado de uma maneira mais isonômica também. Outra sugestão que eu gostaria de apresentar é prever expressamente que as causas executivas sujeitas à competência dos juizados especiais poderão, a critério do credor, serem propostas perante o cartório extrajudicial ou permanecerem nos juizados. Né? Juizados é um tema que eu gosto muito, é um tema que me desperta interesse, e eu acho que, no caso dos juizados, como os juizados têm uma série de peculiaridades, aqui eu cito apenas o fato de que não precisa de advogado para você estar no juizado, dependendo do valor da causa, só esse fato já pode inviabilizar que o processo seja levado para um cartório. Então, me parece que o correto seria, olha, você tem um título judicial formado no juizado, você quer levar isso para o cartório ou quer executar aqui? E aí, se você sabe que se você levar para o cartório, você vai abrir mão daquelas séries de garantias, de benefícios que você tem pela lei dos juizados especiais. Então, isso teria que ser a partir de um ato voluntário de submissão às regras previstas para a execução em cartório. Outra sugestão que eu gostaria de apresentar é prever expressamente a inaplicabilidade do novo procedimento extrajudicial aos procedimentos executivos extrajudiciais já existentes. Porque me parece que, se você tiver uma sobreposição desses procedimentos, você vai causar mais insegurança jurídica. O ideal é que esses procedimentos sejam revogados ou, melhor, regulados em sintonia com as regras que forem estabelecidas no caso de uma aprovação desse projeto. Então, até que isso ocorra, o menos pior, diria eu, seria que os dois procedimentos extrajudiciais funcionassem cada um com o seu regramento próprio, até que esses procedimentos mais antigos sejam revogados ou atualizados.
Outra solução que eu coloco, outra sugestão que eu coloco para os senhores é prever regras a serem aplicadas quando não houver tabelionato no local onde a execução deveria ser proposta. Isso é muito importante, pois, como eu disse, se nós ficarmos limitados aos tabelionatos de protesto, muitos locais do Brasil não vão ter, pelo menos no seu espaço territorial, órgãos para tocar esses procedimentos. Então, me parece que é muito importante que se estabeleçam regras específicas para evitar insegurança jurídica a respeito da questão. Outra sugestão é prever expressamente a possibilidade de suspensão do procedimento extrajudicial na hipótese da matéria ventilada nos autos de ser a respeito a uma questão afetada para julgamento em bloco, seja recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, IRDR, enfim. Todos aqueles modelos de julgamento de causa piloto ou causa paradigma, todos esses, quando tiver uma ordem de suspensão, as execuções que também tiverem versando sobre aquele tema também ficarem suspensos, porque me parece que essa é a lógica do nosso modelo de precedentes adotado aqui no nosso país, de julgamentos repetitivos adotados aqui no nosso país. Tá? Outra sugestão que eu gostaria de apresentar, e já estou me encaminhando ao final, estou vendo que eu estou com o meu tempo aqui estourado, é prever que as causas relativas aos procedimentos executivos extrajudiciais sejam julgados perante o juízo com competência civil e não com juízo de competência registral, tá? Porque isso também o projeto não deixa claro. Meus amigos, eu tinha mais algumas sugestões para apresentar, mas eu vou ficar por aqui fazendo uma espécie de um balanço final, dizendo que eu sou favorável à desjudicialização. Eu acho que esse projeto é interessante, mas esse projeto precisa ser aprimorado. O projeto, do jeito que está, pode causar vários problemas e talvez até, num futuro, trazer um retrocesso, né? Não ser uma experiência positiva e fazer com que a desjudicialização acabe retrocedendo. Eu sou favorável à desjudicialização, eu sou favorável ao projeto, mas eu acredito que ele deva ser aprimorado. Senhores, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade de falar para os senhores.